Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Nossa aula hoje, gente, vai ter um tema sobre a revisão. Como assim, professora? Nós vamos fazer uma revisão sobre alguns assuntos que nós já estudamos aqui. Então, a nossa revisão de hoje vai ser sobre divisão, fração, metade e terça parte. Vamos só relembrar, né, com alguns exercícios, esses assuntos, né? Porque assim, nós já trabalhamos eles aqui nas nossas aulas, e aí a gente vai fazer essa revisão já para fechar o nosso ano, tá certo? Então, revisão de divisão, fração, metade e terça parte, tá certo? E aí a gente começa com a ideia de fração, tá? Como assim, professora, a ideia de fração? Bom, nós usamos, né, a fração quando dividimos uma figura em várias partes ao mesmo tempo. Então, se eu estou falando de fração, eu estou falando de divisão. Por isso que são dois assuntos que se completam e aí a gente precisa revisar os dois juntos, tá? Então, a partir do momento que eu estiver revisando a fração, a gente vai estar revisando também as divisões, tá? E aí, como é que eu penso a fração? Trouxe aí a pizza, né? E aí, se você observar essa pizza, ela tá faltando um pedacinho aqui, né? Tá faltando pedacinhos. Então, ó, eu tenho uma pizza que ela foi dividida em 8 fatias, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 fatias. Dessas 8 fatias, digamos que eu estava com muita fome, fui lá e comi 3 fatias, ó. 1, 2, 3. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fração de 3/8, tá? Por quê? Porque eu tenho 8 fatias e consumi 3. Então, 3, ó, eu deixo aqui em cima e o 8 vai ficar embaixo, tá? Então, essa fração a gente vai chamar ela de 3/8, né? E aqui, ó, o inteiro ele foi dividido em 8 partes iguais e dessas 8 partes eu comi 3. E aí, na minha fração, 3/8, tá bom? Ó, vamos ver outros exemplos. Maria comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias iguais. Como ela não estava com muita fome, tá? Ela comeu apenas uma fatia. Que fração da pizza Maria comeu, tá? Ó, ela é bem parecida com a ideia anterior, tá certo? Na ideia anterior, a gente tinha uma pizza maior, né? Tinha mais fatias. E aí a minha fome era maior, comi mais do que Maria. Mas aí, ó, ela tem uma pizza de 4 fatias. Ó, 1, 2, 3, 4. Dessas 4 aqui, ela comeu uma, tá? Como é que a gente faz essa fração, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer 1/4, tá? Que é um numerador, que eu vou chamar aqui em cima de numerador, que vai ficar a parte que foi consumida. E aqui eu vou botar o total de fatias que tinha, tá certo? Se eram 4 fatias ao todo, então ela vai ficar sempre aqui embaixo o todo. E o que foi consumido, o que foi gasto, vai sempre ficar aqui, no numerador, tá? Tem numerador e denominador, tá? Então, aí, só para a gente acompanhar a leitura. Vimos que das 4 fatias de pizza que Maria tinha, ela comeu apenas uma, ou seja, uma das 4 fatias. E aí, isso pode ser escrito na fração 1/4, tá certo? Então, só para a gente frisar, o total das fatias vai sempre ficar embaixo no denominador. E a fração que for consumida vai ficar em cima no numerador, tá certo? Pode ser com pizza, com chocolate, com qualquer outro exemplo. O todo, ele fica no denominador e o que for consumido fica no numerador, tá certo? Ó, no nosso exemplo, o número 1 representa o numerador da fração e indica quantas partes foram tomadas, no caso, quantos pedaços foram consumidos, tá certo? Já o número 4, ele vai representar o denominador da fração e indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, foi basicamente isso que eu acabei de explicar,
Tá certo, gente? E aí, onde é que a gente pode encontrar frações? Ó, eu encontro frações quando eu vou falar de metade, tá? Quando eu estou dividindo, estou falando de metade. Encontro frações quando eu vou fazer receitas. Às vezes está escrito lá na receita, 1/4 de xícara de leite. A metade de trigo, de uma xícara de trigo, né? 2/3 de açúcar, de uma xícara de açúcar. Então, tem muito em receitas culinárias. Tem também, ó, naqueles demonstradores de tanque de gasolina do carro, tá? E nos copos de medida. Também tem fração, as indicações de fração no copo de medida. Que normalmente a gente usa esses copos de medida justamente para fazer as receitas, né? Porque aí já está a indicação da receita, a gente só usa o copinho, tá bom? E aí, para a gente frisar e nunca mais esquecer, numerador, né? É a quantidade de partes consideradas do todo, e o denominador é a quantidade de partes em que o todo foi dividido, tá certo? Então, cada pedacinho do todo que foi dividido vai ficar aqui. E a parte que eu quero saber, que eu quero considerar, fica no numerador, tá certo? Bom, nós temos agora também as leituras de fração, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente entende e vai tirar de letra, tá? Então, quando é do 2 ao 9, como é que eu falo? Essa daqui é a mais comum. E essa aqui a gente fala direto, né? Então, ela é 1/2, certo? Quando tem o 3 aqui no denominador, então é 1/3. Se tiver o 2, 2/3, tá certo? Aqui, 3/4. Se fosse um 2 aqui em cima, 2/4. Aqui em cima, ó, 1/5. Se tivesse um 2, 2/5. Se tivesse um 3, 3/5. E assim sucessivamente. Aqui, 5/6. Se tivesse um 4 aqui em cima, seria 4/6. Se tivesse um 3, 3/6, tá certo? Aqui, ó, 4/7. Se tivesse um 3, 3/7. Se tivesse um 5, 5/7, tá certo? Porque esse nomezinho aqui, ó, o segundo nome, ele vai ser sempre o do denominador. E lá em cima, ó, 7/8. Se tivesse um 6, seria 6/8. Fosse um 5, 5/8, tá? E aqui, 1/9, tá certo? Se fosse 2 em cima no lugar do 1, 2/9. Se fosse 3, 3/9. 4, 4/9. E assim sucessivamente. Aí, eu tenho as frações onde os denominadores são 10, 100 e 1000. E aí, eu vou chamar de fração decimal, tá? Então, quando o denominador tiver 10, vai ser 1/10. Se fosse 2 aqui em cima, 2/10. Se fosse 3, 3/10, tá certo? E aí, aqui, ó, quando o denominador é 100, eu vou ter 1/100. Se fosse 2, 2/100. Se fossem 3, 3/100, tá certo? E aí, no de 1000 aqui, vai ser 1/1000. Se fossem 2, 2/1000. Se fosse 3, 3/1000, tá certo? Então, com 10 é décimo, com 100 é centésimo, com 1000 é milésimo, tá certo? E aí eu tenho os outros números que passam do 9, mas não é nem 10, nem 100, nem 1000. E aí eu vou usar aquela palavrinha, lembra? O avos. Como é que eu faço? 5 dozeavos. Tem que ter no final, tá? Sempre essa palavrinha aqui. Ó, 5 dozeavos. 3 20avos. 7 31avos. Tá certo? Então, tem que ter no finalzinho essa palavrinha aqui, tá? Avos. Então, para qualquer outro número, se for 5, 50avos, 7, 17avos. Então, se não for nem de 2 a 9,
não for 10, não for 100 e nem for 1000, a gente escreve normalzinho e bota a palavrinha avos, tá certo? Bom, vamos agora fazer um exercíciozinho. Preste atenção na foto. Eu tenho aí a fatia de pizza e tenho 3 perguntinhas. Observe esta foto e responda. Em quantas partes iguais a pizza foi dividida? Vamos contar as partezinhas da pizza? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a pizza foi dividida em 8 partes iguais. Que fração representa uma fatia dessa pizza? Lembra que eu falei? O número total de que foi dividido vai ficar no denominador e o número que eu quero saber fica no numerador. Então, como fração aí, ó, eu vou ter 1/8, tá certo? A quantidade de pedacinhos que tem e a quantidade que eu quero saber, que é uma, né? Se eu quisesse saber que fração representa 2 fatias dessa pizza, seriam 2/8, tá? Se eu quisesse saber que fração representa 5 fatias dessa pizza, seriam 5/8, tá certo? Agora, preste atenção. Que fração representa a pizza toda? 8/8. 8 fatias que eu quero, de 8 fatias que eu tenho, tá? Então, se por acaso perguntar, aparecer aí na provinha, 8/8 seria o todo, tá? E como é que se lê essa fração aqui que a gente fez? 1/8, tá certo? Ó, agora, se eu quiser falar sobre a metade, como é que a gente faz? Metade é partir ao meio, né? A gente aprende desde pequenininho. Metade para mim, metade para o coleguinha. Metade para mim, metade para o meu irmão. Então, metade, como mostra na figura, é dividir por 2, né? É deixar um inteiro em 2 partes iguais. Então, toda vez que eu for falar de metade, eu vou dividir por 2, tá certo? Então, preste atenção. Renata tem 1 dúzia de ovos e vai usar metade para fazer uma receita. Quanto vai sobrar? Ó, primeiro, a gente tem que lembrar que 1 dúzia de ovos é igual a 12, né? Então, ela tem 12 ovos e vai usar metade na receita. Então, a nossa continha vai ser 12 dividido por 2, tá certo? Então, eu vou lá na minha tabuadinha. Vou lá nos meus desenhinhos, se eu ainda não quero olhar a tabuada. E vou ver qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 12. É o 6, tá? Então, boto o 6 aqui, tá? 6 vezes 2, 12. 12 menos 12 vai dar 0, tá certo? A nossa respostinha, lembra, ela fica sempre aqui, tá? Não é o 00, não. A respostinha está aqui. Então, quanto é que vai sobrar? Sobrarão 6 ovos. 6 ovos ela vai usar na receita e 6 ovos vai sobrar, tá certo? Eu também podemos representar a metade através de fração. E como é que eu faço a metade na forma de fração? Posso fazer assim, né? Pego um inteiro, divido em 2 partes. Então, aqui eu tenho 1/2, né? Posso fazer com retângulo, posso fazer com círculo, tá? As 2 formas para você ver. Então, aqui também significa metade e aqui metade, 1/2, tá certo? Então, tudo isso aqui é a forma de representar metade, tá certo? Ó, agora, se fosse o terço, né? Se eu quisesse saber o terço de uma receita, um terço de uma quantidade. Se a metade é dividir por 2, o terço vai ser dividir por 3, tá certo? E aí a gente tem um exemplo. Rebeca comprou 1 dúzia de bananas e consumiu 1/3 delas. Quantas sobraram? A dúzia, a gente já viu que é 12. E o terço é só a gente dividir por 3. Então, a nossa continha aqui vai ser 12 dividido por 3, tá certo? Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 12?
é o 4, tá? Então, 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, aí, ó, quanto foi que sobraram? Né? Eu tenho 1/3 de uma dúzia, que é 4, né? E aí, a gente também pode representar na forma de fração, tá certo? E como é que eu faço isso? Aqui, ó, desenho, tá? Fiz com círculo, e cada pedacinho desse aqui, ó, significa 1/3, tá certo? Ó, vamos voltar lá na perguntinha. Rebeca comprou uma dúzia de bananas e consumiu 1/3. Quer saber quantas sobraram? Eu sei que 1/3 de 12 é 4. Se eu consumir já 4, quantas foi que sobraram? Então, eu vou fazer 12 menos 4, que vai dar 8, tá? Que aí é a respostinha da nossa pergunta, tá? A continha aqui foi só para a gente relembrar como é que faz o terço da questão, tá certo? Ó, observe a caixa de ovos a seguir e responda o que se pede. Quantos ovos tem nessa caixa? Quando eu contar aqui, ó, vou ter 18 ovos, tá certo? Suponha que você separe esses ovos em 3 caixas. Quantos ovos ficaria em cada caixa? É como se eu pegasse esses 18 ovos e não quisesse juntar eles. Então, eu ia botar uma certa quantidade numa caixa, outra quantidade em uma caixa e a outra quantidade em outra caixa. Mas aí tem que ser a mesma quantidade nas 3 caixas, tá certo? Como são 3 caixas, a gente vai dividir por 3. Se a gente divide por 3, a gente está descobrindo a terça parte. Então, a gente vai fazer 18 dividido por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 18? É o 6, tá? 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, nada. E aí, então, ó, a terça parte de 18 vai ser 6, tá? Então, em cada caixa, vai ter a terça parte de 18. Então, vai ter 6 numa caixa, 6 em outra e 6 em outra, tá certo? Então, as 3 caixas vai ter a mesma quantidade de ovos. Ó, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. E o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós fizemos divisão, fração, metade e terça parte. Lembrando que nossas aulas agora são um momento de revisão. É um momento para a gente relembrar alguns assuntos, tá certo? Essas aqui são as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. Lembre-se, vá praticando, vá revisando, vai lá no YouTube, revisa as aulas todinhas, tá certo? Um beijo e eu espero vocês na próxima aula.